Olá, bem-vindos a mais um vídeo desse canal do Coletivo de Estudos das Diversidades Audiovisuais, Outro Campo. Os vídeos que estamos apresentando aqui são uma parceria com a mostra Cinemas e Confinamentos realizada em 2021. Hoje a nossa conversa é com Juliana Santana sobre o tema Confinada no próprio eu, mergulhada no eu do outro. Essa conversa, como sempre, tem dois filmes como referência. A Mulher de Areia, de Hiroshi Teshigahara, de 1964, e Persona, de Ingmar Bergman, de 1966. É isso, um bom bate-papo. Eu estou de bem comigo, isso é difícil. Queria começar chamando a Juliana. Juliana, se eu falar errado, você me corrija, mas Juliana, que é graduada e mestre. Eita, que bateu um sanduíche aqui. Ok. A Juliana, que é graduada e mestre em filosofia pela Federal de Ouro Preto, né, pela UFOP, e tem o doutorado pela Federal de Santa Catarina, é isso? Então, que trabalha com estética, com ética política, com filosofia antiga, com Aristóteles, professora da UFT, e, enfim, fique à vontade, Juliana, para interagir aqui conosco, e deixo já, a partir de já, para quem quiser também abrir a câmera. Olha, ó, o João Batista, que é professor da UFT também, de Tocantinópolis, que tem um excelente projeto de cineclube lá em Tocantinópolis, está aqui conosco. Quem quiser abrir a câmera, obviamente é quem quiser, ninguém se sinta forçado, mas quem quiser abrir a câmera também, e aí a gente vai passar a palavra para a Juliana, abrir os trabalhos, e depois a gente abre aí os bate-papos possíveis. Então, Juliana, fique à vontade. Obrigada, Gustavo, pela apresentação, pelo convite. Obrigada, Guilherme, mais essa oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês, em assuntos tão instigantes. Eu não quero muito tomar o tempo de vocês, então eu pretendo ser breve. Eu não sei, eu gosto de contar história, então eu começar com a história, a historinha, a gente passa para algumas impressões que eu quero compartilhar com vocês, e a gente abre para a conversa, que eu acho que o mais interessante é a gente abrir mesmo para a gente conversar, porque, a meu ver, esse filme tem muito, ele pode proporcionar a gente muitas possibilidades mesmo de conversa, de interrogações, e enfim, não sei se tantas de respostas, mas vários questionamentos, eu dizia ainda há pouco que eu acho que seria possível mesmo fazer uma fala sobre esse filme somente com perguntas, que ele suscita a gente, coisas que ele provoca a gente a se questionar, e que eu fiquei muito surpresa quando eu recebi esse convite para fazer essa fala hoje. Eu confesso que o Persona, não que eu, que eu já vi filmes do Bergman, aquela coisa, nossa, como eu sou apaixonada pelo Bergman, mas eu já tive a oportunidade, a belíssima oportunidade, e interessantemente, em aulas da faculdade, de assistir alguns dos filmes do Bergman, depois outros por conta própria, mas com esses contatos todos intermediados por aulas de uma querida professora chamada Guiomar de Gramont, na universidade que o Gustavo falou, a Federal de Ouro Preto, ainda na época da graduação, sempre são filmes assim que deixam a gente muito inquieto. E eu fiquei pensando a respeito do convite, aceitei, e assim, eu confesso para vocês que eu não, assim como com os textos, eu não... Questão de método, questão de estudo, o jeito que eu abordo as coisas, eu prefiro primeiro, eu já disse isso um pouco mais cedo, não para vocês, mas eu falava um pouco sobre isso mais cedo, que eu prefiro primeiro me lançar ao desconhecido, algo desse tipo. Eu prefiro ir lá assistir o filme,
não é? Por mais que às vezes a gente vá, procure determinados filmes por ter lido, por ter ouvido alguém falar alguma coisa, às vezes eu me porto com os filmes assim como eu faço com os livros, não é, que eu leio. Eu vou, não é, com os filósofos, como eu recomendo os meus estudantes a fazerem, não é, os meus colegas de estudo, vai até o objeto do seu estudo primeiro, o que você vai trabalhar, e depois você, né, conforme as suas necessidades, conforme os seus interesses, as questões que vão surgindo, procure mais informações, né, para você poder, né, ter esse movimento de pensar, de tentar esclarecer determinadas dúvidas, né, de pensar melhor sobre determinadas coisas que você parece ter percebido sobre certo filme, sobre certa leitura. E é interessante, né, como eu disse para o Gustavo e para o Guilherme mais cedo, foi que depois que eu assisti Persona algumas vezes, né, e que eu fui até leituras, algumas leituras, depois da primeira vez mais especificamente, se eu fiquei incomodada com o filme numa primeira vez que eu assisti, e agradeço aos, né, organizadores por essa belíssima oportunidade, eu fiquei incomodada também com o que eu li, porque à medida em que eu lia sobre o filme, eu lia coisas muito diferentes, mas nas primeiras leituras que eu fiz, não sei se por qual coincidência, por qual, sei lá, virada da Terra em volta do seu próprio eixo, em torno do Sol, né, eu peguei uns textos que classificavam Persona como o filme mais difícil de todos os tempos. Aí eu falei, uau, né? Poxa, então vamos lá, vamos só com ousadia, porque esse é o filme mais difícil de todos os tempos. Que propriedade, né? Com qual possibilidade, com qual, né, armadura, com qual ferramenta que eu vou chegar perto desse filme, né? E então, diante desse questionamento, né, que me veio a partir desse tipo de informação, né, que depois ele não se repetiu em outras leituras, interessantemente também, eu resolvi me guiar um pouco pelo que a gente vai conversar aqui, e já fica aí para a gente discutir um dos pontos, né, que eu disse que a gente poderia fazer uma conversa, né, uma provocação somente com questões a partir do filme, já fica isso como questão para vocês. Vocês consideram o filme mais difícil, realmente, de todos os tempos? Né? Enfim. Mas eu resolvi guiar, então, o que eu quero, não é, deixar aqui para a gente puxar uma conversa, um debate, não é, na temática que foi apresentada para esses dois, né, filmes, não é, foi exibido ontem, não é, e para esse de hoje, o Persona, né, que é confinado, confinade, né, no próprio eu, mergulhado no eu do outro, né, que é um assunto extremamente pertinente com a nossa situação, talvez agora um pouco menos, né, até porque a gente, com as vacinas, a chegada das vacinas, parece que a boa parte das pessoas, muita gente já não podia mesmo ficar tão confinado, mas a gente teve vários momentos, né, eu não sei vocês, né, mas aqui a gente teve vários momentos de bastante, de estar mesmo bastante isolado. A gente às vezes não estaria mais isolado por não viver sozinho, né, numa casa, não é, por não estar ali só eu comigo dentro de casa. Eu acho que, na verdade, se eu tivesse eu comigo só esse tempo todo de confinamento da Covid, eu acho que talvez eu tivesse com menos sorrisos no rosto aqui, conversando com vocês, e um pouquinho mais de loucura na cabeça, não é? Mas, ao mesmo tempo, uma coisa dessa época de confinamento, em que esse filme me parece bastante atual também, e a gente pode falar um pouco disso depois, é justamente essa questão de estar confinado, mas, né, embora a gente esteja ilhado nas casas ou coisa, mas a gente também não está totalmente sozinho, né? A gente vê dentro do filme mesmo uma situação bastante interessante, que a pessoa está numa ilha, numa casa, numa ilha, não é, a gente sabe que é uma ilha, não sei se tanto por dicas que são dadas a partir do filme ou por, não é, coisas que a gente vai estudando, é uma ilha na Suécia onde foi filmado, o filme não começa a ser filmado ali,
pelo que eu busquei me informar, ele começa a ser filmado em Estocolmo, mas não é, o próprio Bergman confessa que não deu muito certo o que foi feito antes, então, e eles vão para essa ilha onde já tinha, os meninos me corrijam se eu estiver errado, mas já tinha sido rodado um outro filme alguns anos antes, e a coisa parece começar a fluir, né? O filme começa a dar certo ali. E mais, né, falando de aspectos do que a gente vê no resultado pronto, né, desse filme que é rodado nessa ilha de Faro, né, na Suécia, eu não sei como se pronuncia, né, e que teve pelo que a gente tem informação, né, porque a gente tem um bocado de informação, eu não tive acesso diretamente, mas a gente tem um bocado de coisas interessantes, depois o Guilherme e o Gustavo talvez possam falar um pouco mais disso. O Bergman parece que fala bastante sobre esse filme, ele dá, né, várias entrevistas, né, em alguns livros, né, como imagens, tem coisas que a gente pode ler sobre ele falando sobre Persona, não é? Mas aí, de novo, vem uma questão para a gente conversar depois, não é? O executor, a pessoa que idealiza e realiza uma determinada obra, talvez seja a pessoa mais fiável para a gente poder fazer uma leitura, para a gente poder tentar se aproximar, né? Se guiar para chegar mais perto daquela obra, enfim, né? Mas voltando aqui à questão do filme, né? As duas, né, depois de um determinado tempo, a gente tem um filme que é com um prólogo, vamos chamar de prólogo, que é bastante intrigante, até incômodo, não sei se vocês têm essa mesma impressão, não é? Mas que faz inúmeras referências a cinema também, talvez não deixando a gente esquecer que a gente está num âmbito que lida, não é, entre a ficção e a gente mesmo ali diante de uma obra cinematográfica, ou que seja realmente um prólogo. Eu acho que essa ideia pode ser bastante interessante, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, não é? Que vai se relacionar, tem gente que pode ter a impressão de que não, que aquilo é uma coisa completamente desconexa do restante do filme, né, e que vai aparecer salpicado em algumas coisas, algumas imagens daquela do início, do que talvez o diretor tenha chamado de um poema em imagens, né? No começo do filme aparecem algumas cenas, depois do meio para o fim, e de novo, né, como um epílogo, talvez, né, mas que, falando desses que cerca, né, o que é o enredo ali, mais propriamente, né, falando, se é que a gente pode, se eu posso falar isso, né, como também, né, as águas vão cercar uma ilha, as duas estão, né, dentro do filme, as duas dentro de uma casa numa ilha, né? E eu falava que às vezes a gente ficou em situações, né, pensando nessa questão do confinamento, dos cinemas e confinamento, né? A gente também ficou, eu pelo menos, né, durante um bom tempo confinado com outra pessoa dentro de uma casa. E vou falar por experiência própria, né? A gente teve, pelo menos uma parte de nós, eu creio, teve uma experiência de como isso também pode ser, não é, não vou falar enlouquecedor, que senão a gente perde certas relações, certas amizades, né? Mas como isso pode mexer com a gente, né? Que também somos pessoas que estamos geralmente, não é, em comunidade humana com outras pessoas, né? Espero que em comunidade humana, tendo contato com outras pessoas, né? E o quanto isso também acaba por nos distanciar, de certo modo, da realidade, de uma percepção, não é, que a gente tem diretamente com o que a gente vivencia cotidianamente, não é? A gente, durante um tempo, eu falo por mim também, não é, nesse aspecto, acaba tendo notícias intermediadas, não exatamente por cartas, né? A gente não tem mais hábito de cartas, mas por noticiários, não é? Por outros meios, talvez estabelecendo aí um contato com uma realidade, realidade, não é? O que chega para a gente. E isso acaba mesmo, né, a gente pensando numa coisa mais próxima, nessa questão do confinamento que nós passamos, ou que ainda estamos passando, né, como isso mexe, de certa forma, conosco, não é? E como isso abala, às vezes, eu sei de um bocado de gente que confidencia, como isso foi prejudicial até certo ponto, enquanto outros, né,
explodiram em produção, em ideias, não é? Mas as reações são diversas, assim como talvez a gente consiga ver nas duas personagens centrais do filme, a Alma, não é? E a Elizabeth, que tá tranquilona, né? Assim, depois de sair do hospital, depois do suposto diagnóstico da doutora enviá-las as duas para casa, não é? Ela fica extremamente, parece que muito melhor, não é? Ela não está mais naquele estado de apatia. A gente tem mesmo uma introdução de um narrador que conta isso para a gente, é a única, não é, a vez em que a gente ouve esse narrador falando isso para a gente, não é, das caminhadas que elas fazem, da pesca, não é, e a gente vê elas na sequência lidando ali com os cogumelos, não é, quando parece que as duas começam a ficar cada vez mais próximas ali naquele estar as duas naquele lugar, não é? E isso talvez, né, dentro do filme, para mim, quando a gente fala de confinamento, se a gente for pensar em certos paralelos com o que a gente tem hoje em dia, talvez seja por onde eu viesse com algumas questões para a gente discutir. Não é? Adiantei um bocado de coisa, sempre faço isso, eu faço um roteiro, eu passo a carroça nas frentes do boi, o boi quase me atropela com as carroças e tudo, enfim, né? Mas queria falar sobre outras coisas. Eu pensei, vou fazer uma abertura, fazer uma introdução, e foi tudo para o espaço já. Mas vamos, né, nos fluxos de pensamento aqui, eu acho que a gente, né, vai se encontrando. Uma vez uma escritora com quem eu conversava disse para mim que eu fazia um tipo de leitura rizomática. Eu adorei a expressão, achei que é bem isso mesmo. Então vamos fazendo as leituras rizomáticas, já que é assim que eu consigo, não é? Né? E a questão das duas personagens principais, não é? Pensando no filme, não é? Eu já falei um pouco dessa estrutura que o filme tem, não é? Que parece que tem uma espécie de prólogo, não é? O enredo ali, como se desenrola até certo ponto, né? Com certa narrativa bastante, não é, regular, ali que a gente consegue ver uma linearidade, né? Até certo ponto, e depois com um desfecho que parece voltar, retornar a certas questões, não é instigante por esse formato por si mesmo. Eu não vou ficar discutindo questões técnicas, porque eu não tenho mínima propriedade para fazer isso, não é? O Gustavo e o Guilherme podem fazer isso muito melhor à medida em que a gente discutir, não é? Mas, embora uma coisa que eu queria falar e que vai, não é, ser algo que vai estar sempre presente dentro do filme, com os aspectos mesmo de como ele é desenvolvido, é essa questão do título, que é persona, não é? E que é um título bastante interessante, bastante instigante também, e que vai, não é, sim, por mais que talvez ele não apareça, né, assim, exatamente no diálogo, né? Se é que a gente pode falar de um diálogo, né? Nas falas que vão, quando há diálogo entre a alma e outra personagem como a doutora, não é? Ou, não é, nos momentos da carta, mas é extremamente interessante porque persona, ao que tudo indica, o Gustavo, que é professor de história do teatro, depois pode falar melhor sobre isso, né? É a máscara do teatro romano, né? Algumas leituras dizem teatro grego, mas, né, alguns especialistas em clássica que eu andei lendo mostram semelhanças e diferenças entre os dois tipos de máscara, que não vem ao caso. Mas essa máscara é extremamente interessante, que era uma máscara usada no teatro, e a Elizabeth é uma atriz de teatro, né? E essa máscara parece, depois o Gustavo me corrige, né, se estiver enganada, que ela tinha mesmo uma espécie de um orifício que era para, segundo diz, né, seria uma espécie de verbo no italiano, né, o personare, no latim, perdão, personare, para que o som, né, pudesse ter sua passagem, não é, ser ouvido, não é, talvez pelas pessoas que assistissem a um espetáculo, não é, mas ao mesmo tempo, não é, parece que essa palavra persona também faz referência ao próprio rosto, não é? Ideia é uma palavra da qual vai derivar, não é, pessoa, entre outras palavras, personagem, e por aí vai, não é? E é extremamente interessante a gente pensar,
ao longo do que a gente assiste ali com o filme, não é? Essa presença, embora não nomeada, de máscaras que talvez vão aparecendo, talvez ela seja evocada mais especificamente nas falas da doutora que cuida da Elizabeth, né, que é, vamos dizer, a chefe da alma. Chefe da alma ficou ótimo, né? Quem é chefe da alma, né? E a gente vai percebendo, talvez a gente consiga perceber, e aí vem mais uma pergunta para vocês ao longo, né, da forma como a gente tem os closes feitos, né, ao longo do filme, né, muitas vezes, né, me parece, pelo menos até certo ponto, né, dos rostos, né, que a gente percebe, eles vão com bastante clareza, embora no prólogo a gente tenha uns rostos borrados, são das atrizes, né, se são das personagens ou não, é outra questão, né? Mas a partir de um determinado ponto a gente começa a ver, né, esses rostos, né, essas personas também, essas faces, né, sombreadas de determinada parte, né, e mais claras de outro lado, num jogo de luz e sombra, né? O que talvez, né, a gente vai indicar para a gente, né, com o passar do tempo, com o tempo que essas duas personagens, né, interessantemente, falando das palavras, das nomeações, dos nomes que são dados ali, né, tanto para o filme, para as personagens dentro do filme, né, tem coisas muito interessantes e que eu acho que fazem com que a gente pense mais sobre o filme, né, com que elas acabem num movimento, né, de cada vez mais aproximação, pelo menos até determinado ponto, né, da narrativa, se a gente pode falar dessa forma. Né. Eu acho interessantíssimo começar, por exemplo, eu dizia, talvez no começo, me parece que essas faces, né, ou essas personas, essas que muitas vezes se diz que, né, parece que ia haver teorias, eu não vou entrar nessas questões também por falta de propriedade para dizer, mas que persona também pode ser entendido como papéis que a gente representa socialmente ou em outras, né, instâncias, né, a gente tem algo muito interessante, a meu ver, sinalizando para isso, quando a alma, né, entra, quando a alma entra no filme, essa gravação no centro espírita, né, a alma entra em cena, ela sai de cena, mas porque ela, não é, ela conversa com a doutora, depois ela vai ter o primeiro contato com a Elizabeth e ela se apresenta, né, talvez, né, com a sua persona no sentido da sua, né, da sua aparência, daquilo que ela quer mostrar socialmente, que ela quer que as outras pessoas, não é, passar para as outras pessoas, para as outras com quem ela tem contato, porque ela se anuncia de uma forma assim, não é o padrão, o jeito que não é mais comum, mais, sei lá, aceitável, talvez, socialmente, de ser, não é? Pelo menos para a mulher, para alguém. E outra coisa extremamente interessante, não vou entrar tanto nessa questão, mas é porque é um filme, não é? Com personagens femininas, majoritariamente, não é? A doutora, a enfermeira, não é? A própria atriz, não é? Que tem aquele estalo no meio da peça e, né, se torna, vamos dizer, afásica e apática, né, deixa de falar depois de um certo tempo, né, e para de se, mesmo até de se movimentar em determinado sentido, né, mas voltando à questão da alma, parece que nesse ponto talvez não esteja tão exposta, né, a si mesma, ali a alma tão visível, mas talvez seja uma das personas da alma, né, ela se apresenta para Elizabeth como tendo 25 anos, sendo enfermeira há 2 anos, né, noiva, né, ela está sempre faz essa referência ao noivo, né, como uma pessoa que é extremamente satisfeita com aquilo que ela faz, não é? E que, né, é filha de fazendeiros, não é, que tem um determinado futuro ao qual ela mesma se propõe como parece que meio que predestinada a ele e né, aceitando esse desenrolar da sua vida e cuja mãe era enfermeira antes de se casar, não é? E depois os pais são fazendeiros. Parece que a gente tem ali um pouco de, não é, um direcionamento, mas que, para mim, pelo menos, não sei que impressão que vocês tiveram, né,
ela fala essas coisas, às vezes, como essa persona, o que ela aparenta para os outros, mas eu percebo um tédio muito grande quando ela fala sobre esses aspectos, quando ela insiste, né, nesse futuro, nisso que ela parece querer tanto apresentar, né, ou representar, né, para as pessoas com quem ela tem contato. A Elizabeth, né, uma figura até determinado ponto bastante distanciada, diferente. A situação em que elas se encontram é uma situação bastante peculiar. Então, parece um hospital psiquiátrico, enfim, onde a Elizabeth foi para né, se tratar de algo que ela não tinha. Não é? A doutora fala que ela não tem nenhuma doença mental, nem física, não é? Neurose, etc. Né? E talvez esse tempo isolada, confinada, lá com a enfermeira cuidando dela, ou aí eu venho uma pergunta para vocês, quem é que cuida de quem? Né, pelo menos até determinado ponto, né, faria bem. A Elizabeth é atriz, é bem-sucedida, é mulher, né? 1900, gente, desculpa os cachorros, não pode ouvir uma buzina. Não sei se dá para vocês escutarem, se você tem um filtro de som no aplicativo, mas vai ter isso de vez em quando, para poder ser uma entidade passando pela frente da câmera também, enfim. Mas, né, acaba que elas têm, né, essas personas, essas aparências, né, se apresentar, se mostra para os outros bastante diferenciados, mas que a partir do momento em que elas estão ali na casa, né, quando elas têm ali aquele momento, ao que parece, né, em que elas estão na colheita dos cogumelos, né, que a Elizabeth toma a mão da alma, né? A gente tem vários closes também, né? A gente tem essa câmera apresentando as mãos, muitas vezes como aparentam os rostos, né? Muitas vezes os rostos, um ao lado do outro, um de frente, um de perfil, colocando as duas, inclusive, junto. Acaba que parece que a partir de então as duas vão cada vez mais, né, num movimento de aproximação, né, a ponto de chegar numa aproximação pelo menos estranha, e que deixa a gente, né, com uma série de pontos de interrogação a respeito do que vai acontecer ali. Né? Como eu disse para vocês um pouco antes, né, a Elizabeth parece estar ótima ali, embora ela ainda não fale. Ela já se movimenta, tem suas atividades, ela, né, sei lá, apesar de a Alma no começo fala que tem, né, certo receio de lidar com essa paciente, porque se ela está nesse estado porque ela decidiu estar assim, né, porque ela mostra uma força mental muito grande, e ela tem um certo olhar maligno, apesar de um rosto angelical, enfim, né, a gente vê ela talvez mais iluminada, mais tranquila ali naquele lugar, tanto que chega num ponto já mais adiante que ela é indagada pela alma, né? Eu já estou querendo voltar, já, né? Tipo, cansei disso aqui, né? E ela fala, não, tô tudo, né? Balança a cabeça, como se falasse, não, tá tudo bem por aqui, né? E o que acontece, né, é que essa proximidade delas, né, além desses contatos, além dessas atividades que vão deixar, e do estar as duas ali confinadas ao mesmo tempo, talvez ele seja ampliado porque a alma começa a falar. A Elizabeth não fala, a alma fala, né, mais que eu. Ela fala para os cotovelos, né? Ela fala, ao ponto de chegar a fazer confidências. E por isso também eu pergunto para vocês, às vezes, fiz uma pergunta, né? Quem é que cuida de quem? Né? A gente tem um ponto em que a Elizabeth confessa, parece que para a doutora que tenta confessar que seria interessantíssimo analisar a alma, né? E é bem uma coisa engraçada da gente pensar de alguém analisando a alma, né? A personagem, né? Mas também, talvez, num movimento de voltar-se, né, para si ou tentar compreender o outro, né, que pode ser tão incômodo, mas pode ser tão interessante até determinado ponto, né, até certa proximidade também. Né? E então, né, gente, isso para mim vai ficando cada vez, essa proximidade,
às vezes, até quando eu vi a primeira vez o filme, para mim, até uma certa confusão, que me deixou sem saber muito bem, poxa, mas são realmente duas, pelo menos a partir de certo ponto, a gente tem realmente duas pessoas ou duas personas, não é? Ou a gente tem, não é, uma troca aí, não é? A gente tem uma espécie de representação de uma, não é? Até porque ela mesma chega a determinados pontos que a alma fala, não é? Eu poderia, não é, ser você, eu poderia ser como você, não é? Se eu quisesse ou algo dessa forma, não é? Embora no fim ela fala, não quero ser como, eu não quero ser Elizabeth Vogler, eu sou alma e daí vai, não é? Mas a verdade é que parece, não é, haver talvez uma sugestão ou uma proposta nesse sentido, até pelo fato de a gente ver a alma começar a fumar. Parece que ela não fumava antes, né? A Elizabeth fuma, a alma começa a fumar. Existem alguns momentos do filme, não é? Tem uma cena que me chama muita atenção, eu não me lembro exatamente o que está acontecendo mais, mas que, né, é posto em cena, né? Parece o corpo da Elizabeth, mas a cabeça de perfil que aparece ali a partir do pescoço é a da alma, né? E então isso traz para mim uma série de questionamentos, uma série de propostas a respeito do que acontece ali, não é? E isso tudo vai acontecendo, não é? Essa proximidade, que a princípio parece extremamente interessante e talvez até benéfica, né, para as duas, ela vai ser rompida a partir do momento, né, daquela carta ou das cartas, né, parecem ser mais de uma, que a Elizabeth escreve e que a alma lê no meio do caminho, né? Quando a alma lê a carta, que parece ter, no meu entendimento, parece ter sido endereçado à patroa dela, a doutora, né? Quando a Elizabeth fala das confissões que a alma faz para ela, naquela conta daquele encontro sexual que ela teve com os dois rapazes e a colega Katrina que estava ali na praia, quando ela conta, né, sobre o aborto, quando ela, né, se despedaça ali, né, num momento de entrega, né, ou tal, conversa com, talvez consigo mesma até determinado ponto, né, a alma se transforma. A gente vê, não é, uma alma que vira, né, quando ela descobre esse tipo de narrativa, parece que se torna uma alma maligna até determinado ponto. Ela quer ferir a Elizabeth, e aí, né, talvez a gente perceba também com essa questão de estar confinado com o outro, uma outra vertente, né, que me faz pensar muito no nosso momento agora, como que às vezes a gente pode, né, ser incomodado pelo outro, por certas, né, formas como o outro se comporta, coisas que o outro faz e que não é, fogem do que a gente esperava, daquela imagem da persona da atriz, não, mas os atores, né, o artista é compassivo, né, o artista faz um bem para o mundo, para a humanidade, não é? Eu sou sua fã, não é? Só falta ela falar, eu sou sua fã, eu assisti seu filme, né? Sei que, né? Até certo ponto eu queria ser como você. E a alma parece que, não é interessante, a alma meio que muda completamente. E aí tem uma coisa muito interessante, estou terminando já, tá, gente? Para a gente poder conversar e não ficar muito chato também, eu só falando. Né? Que é uma coisa interessante até para pensando com as coisas que eu costumo estudar, né? A alma, não é? Como aquilo no ser humano, não é? Pelo menos no tipo de teoria que eu trabalho, que não é a sede tanto do emotivo, né, do irracional, do passional no ser humano, como também, né, talvez daquilo que seja mais humano, do que é o racional, o que tenta até determinado ponto, não é, controlar, não é, sobressair a essa outra parte, talvez essa metade mais escura, mais obscurecida que a gente tem, que talvez, né, esteja aí dentre aquelas forças incontroláveis, aqueles poderes, né, que controlam a gente, que a gente só consegue controlar parcialmente, né, como está
proposto na carta que parece que é o marido da Elizabeth manda para ela, e que há uma lei em determinado ponto, né? E a partir desse momento, de novo, que vem uma carta que a alma tem, ela parece que ela perde, né? Ela sucumbe até certo ponto a esses poderes, né? Até chegar num ponto, não sei, né? Em que a gente já tem outro momento antes disso no filme, mas que a gente parece perder um pouco, né? As divisórias, né? Ou pelo menos a percepção clara de que, né? Do que é um sonho, ou o que está acontecendo ali em meio àquela situação do convívio das duas, não é? Como isso se dá, não é? E o que acontece, né? E talvez seja mais marcado a partir do momento em que a película queima ali, né? E que a gente vai ver vários movimentos por parte de Alma, né, em relação a Elizabeth, que fogem completamente àquela própria figura que ela, desde o começo, tentava enunciar sobre si mesma, né, e que ela questiona no momento em que ela faz confidências para Elizabeth, né, perguntando se é possível, quando ela fala sobre o aborto que ela cometeu, né, que foge totalmente do figurino ali, do que ela pretende também, né, se é possível, né, ser duas pessoas ao mesmo tempo, ser pessoas diferentes ao mesmo tempo. Enfim, né, isso, para mim, estabelece, né, se a gente tem as duas realmente, se são duas, se a gente tem um momento em que a gente perde, né, a realidade para um sonho, ou se a gente tem qualquer outro tipo de acontecimento que talvez não deixe muito claras as fronteiras, né, os delineamentos do que acontece nessa relação entre as duas, né? O que parece é que, a partir de um determinado ponto, a partir da carta, especialmente, que é lida pela alma, algo é quebrado, né, nessa relação que aparecia, pelo menos no começo, né, que se mostrava ali bastante íntima e amigável, né, a chegar no ponto das duas, né, parece que cada uma vai para o seu canto no final das contas, né, a alma vai embora de ônibus sozinha, a alma é deixada para ir embora arrumando as coisas de ônibus e sozinha, a Elizabeth parece que já foi, não é? E, interessantemente, a alma vai embora toda arrumadinha, né? Não está mais descabelada, não está mais chorando, não está mais desesperada, parece, né, recomposta, né? E fica, para mim, muito no ar, até pela forma como determinadas cenas são apresentadas, né? Um pouco enevoadas, né? Às vezes com determinadas sombras. O que exatamente acontece, né? Como naquela hora em que ela vai fazendo determinada narrativa ali sobre a questão do relacionamento da Elizabeth com o próprio filho, se é que era mesmo sobre isso, né? Se é a alma que fala aquilo, a ponto de chegar num determinado momento em que a gente tem toda a indumentária, todo o figurino da Elizabeth, mas aparece o rosto da alma, né? E um determinado momento subsequente, a gente vê a metade do rosto, uma metade que antes era sombreada, mas a gente vê metade do rosto de uma e metade da outra, né? O que se passa nesse confinamento, né? Nesse embate entre as duas, né? A gente tem uma fusão, a gente tem uma troca das duas, a gente tem duas mulheres, a gente tem uma relação, né, que aconteceu de fato aquilo, é tudo sonho, não é realidade o que aconteceu, as duas se estapeiam, chega a violência física e verbal mesmo daquele jeito, não é como talvez já tenha acontecido, né? A gente ouviu dizer de tantos casos de violência doméstica tendo aumentado nesse momento de confinamento. É tão insuportável, ou é mais insuportável você estar com você, junto, sozinho com você, diante do mundo, das coisas que te incomodam frente ao mundo, ou em você mesmo, ou perceber, né, isso no outro, perceber as coisas do outro que te incomodam e aparecem para você quando você está numa posição mais próxima em relação ao outro. Enfim, como eu disse, eu poderia ficar aqui um tempão fazendo perguntas a respeito do que a gente vê ali, das coisas que me vêm à mente, mas eu creio que
né, sendo uma arte que fala de outra linguagem artística, né, sendo um cinema que fala, faz referência a várias outras linguagens artísticas, especialmente o teatro, talvez a gente esteja diante de uma obra, né, que vai se completar, vai talvez trazer, não é, formas de pensar, de se aproximar dela, não digo de entender, né, e de se apropriar de uma forma de ler o filme, mas não é de entrar em contato com ela, que, a meu ver, não é, ela é mais completada a partir de cada, não é, um de nós, não é, diante do filme, do que com os nossos olhares, com as nossas reflexões, não é, do que exatamente, talvez, compartilhada. E eu disse para vocês, porque depois de um determinado tempo eu comecei a ler um pouco mais sobre o filme, e nenhum dos estudos, por mais que tivessem alguns pontos de toque, não é, eles falavam a mesma coisa sobre Persona. Então, não é, a única coisa que eu quis fazer para vocês aqui é compartilhar um pouco mais das inquietações, né, mais das questões que foram surgindo. Eu só apresentei algumas, eu mostrei para os meninos, eu tenho uma página inteira cheia de interrogações a respeito do que o filme me desperta, né? E, enfim, eu deixei para vocês algumas delas aí, mas na intenção de puxar a conversa aí para a gente seguir num debate e não para eu ficar aqui no monólogo, senão eu fico a alma aqui só falando e vocês ficam Elizabeth aí, né, sem poder se manifestar frente ao que vocês perceberam também a partir do que foi apresentado pelo Bergman nesse filme. Obrigada, gente. Bom, obrigado a você, Juliana. Quero deixar já aberto, não sei se alguém tiver pergunta, tiver querendo falar, o pessoal está aqui com a câmera aberta. Eu tenho aqui minhas colocações, coisas a dizer também, mas a gente vamos obviamente dar preferência a quem está nos prestigiando aqui essa noite. Então, se algum de vocês estiver já querendo falar alguma coisa. Eu posso falar, não sei como é que está o meu áudio, porque eu estava ouvindo meio cortado, então se qualquer coisa eu boto fone, caso não esteja. Não, acho que a gente está conseguindo te ouvir bem. Então tá. Eu, apesar de ser uma cinéfila, eu não tinha assistido esse filme. Então, até fiz questão de me cadastrar para assistir hoje pela primeira vez. Já conheci algumas obras, né, desse diretor, do Ingmar, mas, assim, eu fiquei bastante impactada com a obra e eu acho que o filme é um jogo de espelhos, né, um grande jogo de espelhos. E eu acho muito interessante isso que a Juliana falou, que ela procurou em vários lugares e cada um dizia uma coisa diferente do filme, porque assim como o filme é uma persona, cada persona espectador vai ter essa visão, e isso prova que o filme é maravilhoso por esse fato, né? Não tem uma leitura única, tem diversas leituras. Assim como para mim, né? Para mim se trata, né? Agora é uma interpretação pessoal, tá? Não vou... se trata de um jogo da mesma pessoa, a alma dela está conversando com ela, né? No momento que ela é uma atriz, assim como todos nós temos os nossos papéis no dia a dia, né? Chega uma hora que quando tu não trata com a tua verdade, a tua alma grita para ti, ela te chama para frente, né? Ela te dá tapa na cara. Então ela faz né? E ela é a cura, ela é uma enfermeira, né? Ela veio ali para fazer uma espécie de cura para essa personagem. A própria doutora também, para mim, é um espelhamento dela, né? Que é o id, né? É a razão. Então, achei lindo esse jogo de espelhos, esse claro e escuro, esse preto e branco do filme, esses closes de rosto o tempo inteiro, essas junções, né, desse próprio rosto, essas justaposições, e achei o filme assim, bastante revolucionário. Assim, eu vou ter que assisti-lo várias vezes para ainda ter outras visões, né? Esteticamente, ele é muito, né, muito bonito. Eu, né, particularmente gosto muito de preto e branco. Acho que traz né, traz um outro tipo de colorido. Ele não deixa de ser colorido por ser preto e branco. E achei assim fantástica essa alegoria de ser, né, de si mesmo em várias instâncias, né? E chega um momento que a alma vai embora. Acho que por isso que a Elizabeth ela fica nesse papel de neutralidade, porque ela não consegue falar por ela mesma, né? Ela precisa desse outrem dela para botar para fora aquilo que ela mesma não consegue. Então, eu achei, né, nesse ponto, o filme fantástico. Mas isso é a vista de um ponto, né? Um pontinho.
Dá para ter várias visões sobre essa obra, e por isso que é bem interessante. Eu coloco para ouvir os outros, para ver como é que foi a visão de cada um. Obrigado pela contribuição. E alguém mais? Karina, acho que a gente não está te ouvindo. Você abriu o microfone, mas a gente não está te ouvindo. Agora sim. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Tá. Acho que tá. Tá, um eco, vou tirar aqui o celular. Tranquilo. Oi, gente, então desculpa aí a agonia. Esse filme, para mim, foi bem complexo, mas me fez trazer alguns questionamentos, né? No sentido que, um pouco do que vocês falaram. Quem sou eu? Quem sou eu quando eu estou com o outro, quando eu estou com o trabalho, quando eu estou na universidade, quando eu estou, enfim, nos diversos campos, né? Lugares, espaços, pessoas. E o que é o real, né? Foi uma coisa que me pegou. E outra coisa que eu achei bem importante que a enfermeira, a Alma, fala ninguém nunca me ouviu assim. Por mais que dê várias conotações, né? Hoje em dia está tudo tão corrido, tecnologia, informação, estudo, são tantas cobranças que muitas vezes nós não paramos para perceber o que é que nós queremos de fato, olhar para nós, né, saber o que é que estamos sentindo, pensando, passando, querendo, desejando, enfim, foi algo que me pegou também bastante. E para quem faz a prática da meditação, também tem toda essa representação do aqui e agora, do Buda, que o filme traz algumas cenas assim, que eu consegui fazer um pouco dessa associação. Bem como outra cena que também me marcou bastante foi quando a enfermeira Alma, ela vai até a praia e conta, ela no caso contando, né, para a atriz, sobre como ela estava envergonhada, a questão do pudor, dos corpos, mas com outra pessoa ela se sentiu um pouco confiante para chegar até fazer o que, né, até concluir os fatos com os dois rapazes que olhavam, e depois ela vai até em casa, ela se relaciona com o parceiro e depois a culpa a consome de uma maneira tão extrema, e aí ela começa a chorar desesperadamente. Então, são cenas que dá para a gente fazer vários debates. Mas eu queria também comentar brevemente sobre o filme de ontem, que eu achei, assim, muito angustiante, claro, também, né? Mas o que mais me marcou foi a desvalorização do pesquisador no campo, quando ele vai até lá. Como ele olha para o conhecimento das pessoas, da mulher que vive ali. A areia vai apodrecer o tamanho? Não, que é isso? A areia vai fazer isso? Não, é que você conversa, vai assar o corpo, né? Não. E ele vai trazendo aquilo com um certo desdém. E a gente está aí comemorando os 100 anos, né? Do Paulo Freire, e o Paulo Freire traz muito essa questão do valor do saber popular. E eu assisti esse filme, e o que mais me incomodou, né, o que mais me chamou a atenção, né, nem incomodou, o que mais me chamou a atenção é essa questão do pesquisador num determinado espaço. Outra cena que também ficou bem interessante é quando ele está tentando fugir e as pessoas que estão ali seguindo ele param de correr, não vai, porque sabe que ali tem areia movediça que, enfim, ele vai afundar, como realmente aconteceu. E então é isso, de forma geral. E só para concluir, tem um momento em que eles estão ali morrendo de sede, aí volta a questão do comportamento humano, da necessidade, que na hora da necessidade somos capazes de passar por cima do outro, de qualquer tipo de ética, de respeito, para nos, né,
nos suprirmos das necessidades básicas, como foi a questão da água. Quando chega, não, nem encosta, ele vai lá, bebe, quando ele se sacia, tá bom, agora pode. Então, essas duas foram questões assim, que mais me pegou do filme de ontem também, que eu não poderia deixar passar despercebido aqui. Até mais, gente. Boa noite. Obrigado, Karina. Até mais. Para quem não teve oportunidade de assistir o filme ontem, o filme que a Karina está falando é um filme que se chama Mulher da Areia, né, que é um filme japonês. Eu fui até olhar aqui para não falar errado o nome do diretor, que é do Teshigahara. É um filme de 64. Então fica aí a dica também para quem quiser depois assistir, que essa relação da pessoa que vai se perdendo, né, em relação ao outro diante de um confinamento. Tem outras questões, né? Também nesse sentido de que esse mesmo pesquisador que aparece ali e ele mal vê, né? Ele ignora tudo que está à sua volta, a ponto que ele cai na armadilha que aquela comunidade arma ali para ele, né? Ele fica preso porque ele acha que vai passar uma noite e colocam ele preso ali para viver junto da comunidade. Que aí tem uma discussão que para o Japão é uma discussão importante, se a gente pensar num pós-Segunda Guerra Mundial, numa sociedade que está se reorganizando ainda pós a Segunda Guerra. Então, essa coisa da individualidade coletiva, né? Ele é o indivíduo que é cooptado pelo aquele coletivo e quer sair, quer sair desdenhando do coletivo, né? Acha que eles são atrasados, acha que tudo ali está... Mas, em compensação, ele não consegue vencer aquela armadilha, né? E aos poucos ele vai reorganizando a sua própria lógica, a ponto que o final do filme ele tem a possibilidade de fugir, mas tem a possibilidade de ir embora, mas não vai, né? E aí me perdoem também a questão dos spoilers, mas recentemente até ouvi uma frase que é: se você tem uma obra que saber alguma coisa a mais dessa obra vai te fazer não assistir, em geral, é porque a obra não vale tanto a pena assim, né? Porque quando vale a pena, a gente consegue fruir, inclusive ver várias vezes, já sabendo o que acontece, como esse próprio filme do Persona. Eu acho que é um filme que vale ser visto várias vezes. Estou falando aqui, ninguém se manifestou, não sei se o João Batista quer falar alguma coisa agora ou depois. João, se quiser falar. Não, eu só estou... Eu assisti aqui, estou chegando. Na verdade, eu consegui assistir hoje por uma coisa muito meio sui generis, né? A internet caiu aqui, em Tocantinópolis, do meio do cineclube, né? E aí nós ficamos sem internet, e até agora, na verdade, a minha internet mesmo tal, não voltou. Eu estou com uma outra internet. Mas eu também não havia assistido Persona antes, e eu achei muito estranho, porque eu estava assistindo e falei, nossa, lá nem no Cineclube Bexiga a gente chegou a passar. Se passou, eu não fui assistir, né? Mas é meio estranho. Agora, eu conheci, eu estava ouvindo a fala da Juliana e pensando, interessante passar realmente esse filme agora no período de pandemia, né? E é bem isso que a Janaí falou, que eu estava assistindo e falando, putz, é um filme muito próximo do cinema brasileiro, principalmente para o cinema clássico brasileiro, é muito mais tendendo para isso, mas ele é muito introvertido, né? E, de fato, eu sou mais radical, eu não vejo duas pessoas mesmo, eu vejo ela entrando em contato consigo mesmo, fazendo... Tem momentos que é isso. A hora que da mesa, ela conta a questão do filho, que só ela podia saber, a Alma não podia. E o nome também, eu falei, Alma, é uma tradução. Então, quem traduziu deve ter dito o seguinte, é a alma em... eu esqueci a língua da Suécia. Eu não me lembro o idioma. Sueco mesmo.
É sueco? Tem um negócio lá tão doido. Mas então a alma é ela. Ela tá, é o alter ego dela. E várias vezes ela tem esses diálogos. A hora que ela começa a falar com o outro, que é uma coisa muito assim. O camarada está falando da, da. Eu esqueci o nome da personagem, da Elizabeth, né? Mas falando com a alma. E ele diz para a alma que ele ama, mas ele é da Elizabeth. A Elizabeth está atrás e ela não reage. Coitado, ele está dando de bandeja. Então, ó, isso daí é uma autoanálise. E todos nós acabamos passando. E eu fiquei pensando, que daqui uns 7, 8 anos, a gente vai falar disso, né? Eu estou pensando nisso, espero tá bem vivo nisso. Quando a gente começar a contar que a gente ficou um ano dentro de casa, ninguém vai acreditar. Ninguém vai falar, mas como? Que você ficou convivendo com uma pessoa. É melhor conviver com alguém. Por pior que seja, é melhor conviver com alguém do que ficar sozinho. Tenho certeza absoluta, né? E esse filme, ele vai trazer isso, né? Eu não teria coragem de passar esse filme aqui no Cineclube, porque ele é muito... Ele é muito pesado. O Bergman, eu nunca trabalhei com Bergman aqui, por conta disso. Tinha um professor que ele vivia falando para mim, pô, eu falei, então você propõe e você banca. E eu exibir, a gente exibe, discutir, a gente discute. Agora, eu não vou bancar, colocar. Ah, por quê? Porque você acha que o pessoal não vai bancar? O pessoal não aguenta Glauber Rocha, vai aguentar Bergman, por favor. Tá vendo? Não vai, né? Mas eu gostei muito do filme e estava pensando, falando, pô, é ótimo. Quem sabe um dia a gente possa exibir aqui. Mas valeu a pena. Pena que ontem eu não pude participar também, porque ontem a gente estava com uma mesa. A gente teve uma palestra sobre a Frente Negra Brasileira. Aí não deu para. Mas aí valeu a pena, Gustavão. Falei, pô, tem que ir lá prestigiar. Obrigado, João. Fiquei muito Falar feliz de te ver uma por coisa. aqui. Posso falar? Não, eu já ia perguntar se você queria falar mesmo, Juliana. Não, porque é interessante ver, né, ouvir sobre as perspectivas, né, e aí fazer uma provocação que não é exatamente eu que estou provocando, mas tem uma determinada entrevista, o Gustavo e o Guilherme já viram como é que eu faço as coisas, né, eu anoto as coisas, depois eu perco onde que eu anotei, que eu anoto para não esquecer, e eu perco onde que eu anotei e continuo pedindo. Mas tem uma determinada entrevista do Bergman que ele fala que trata-se de uma fusão das duas, né? Então é só para provocar aí também, né, as interpretações. E porque as perspectivas de vocês são muito interessantes, né? Quando a Janaí fala da alma enfermeira, né? Aquela, né, que talvez, né, parece que, né, a leitura da Karina vai mais ou menos nesse sentido, né? De que vai trazendo talvez a Elizabeth para certas coisas com as quais ela está consigo, mesmo que ela não pudesse, não queria, né, talvez encarar. E parece que na fala do professor João Batista também, não é? Como é que tem certos detalhes que ela poderia saber e não, que outra pessoa poderia saber que não a Elizabeth, né? Só que nesse momento aí, quando as duas, né, aparecem fundidas, por assim dizer também, pouco depois, na visita do Sr. Vogler, tem uma hora que a alma fala, não é imitação, é tudo imitação, não é? Enfim. Tem alguns detalhes assim que põem a gente muito com a pulga atrás da orelha, né? E por isso que eu disse para vocês que para mim tem muito mais questões do que a gente, né, ali, à medida que a gente vai assistindo, então, gente, nossa senhora, teve um dia que eu não dormi, não, tive pesadelo à noite, mano, tem hora que parece que é um pesadelo da alma. Teve um dia que eu tava, e aí eu sou meio maníaca, assim, hoje eu mandei para o Gustavo um print da Electra, de um trecho da Electra, do Sófocles, né, que me pareceu remeter a um detalhe num filme que a gente assistiu o fim de semana passado, na Bela e a Fera. E depois até se o Gustavo quiser falar sobre isso, mas eu vou vendo algumas referências, né, e vou falar, o monge budista vietnamita, que, né,
Parece que tem horas assim, tá lidando com é uma ficção lidando com a realidade, mas enfim, né, teria algum jogo nesse sentido. Mas saindo disso daí, voltando para as leituras de vocês, né, eu vou nas digressões, às vezes eu me perco. Pensando na Karina, né, eu fiquei pensando que a Karina falava, né, e fiquei pensando, poxa, mas é preciso a gente se isolar numa ilha para a gente poder ouvir-se a si mesmo, ouvir a própria alma, né? Inclusive, eu não sei se o Gustavo lembra, eu mandei um texto depois, pouco depois de ver a primeira vez, vocês tinham pedido um texto, e eu fiquei pensando muito nisso, na Elizabeth conversando com a própria alma, escutando a própria alma, né? Só que depois, com o passar do tempo, eu já fiquei pensando um monte de outras coisas, e aí vem a fala da Janaína. É um filme tão rico, aí o professor João Batista, de repente, anima por causa disso, passar o filme, aí fazer um brainstorm com o pessoal, né? Porque é como um livro bom. A cada olhar que você vai, você consegue ter uma interpretação que varia, pelo menos em determinado ponto. Foi aquilo também que eu falei para vocês, de que, né, você pega diversos estudos, diversos comentários, críticas sobre o filme, e pouquíssimas coisas também são encontradas, né, em uma e outra fala, em uma e outra leitura ali, mas é riquíssimo nesse sentido também. Vou falar, Gustavo aí, né? Falei demais. Nada, nada. O curioso é que você resgatou lá um texto da Electra, que é a personagem que a Elizabeth Vogler fazia quando fica muda, né? Então a gente até quando não está procurando tem umas conexões entre uma sessão e outra. Já que você falou das duas, essa coisa das duas juntas, né? Das duas que seriam uma só, e acho que esse tema rodou aqui, né? Me permitam um momento fofoca, não sei nem se o Guilherme ia falar disso também, né? Mas e aí eu acho que isso, eu vou entrar também na questão da ilha, né? Dessa ilha de Faró, que aí essas coisas do sueco lá, F-A-R-O, com um sinalzinho em cima do O, mas assim, ela chama alma em sueco. O que é curioso, porque assim, não é uma tradução, é isso, tanto tem uma hora que, se prestar na voz, a chefe lá do hospital faz uma coisa, sestra alma, né, irmã alma. Só que eu não sei se é dessas coincidências gigantescas ou se é o próprio Bergman que aproveitou ali um cognato da língua, porque não é só em português, em espanhol também, e talvez ele soubesse do espanhol, e quis brincar com isso, mas aí já é a gente dando saltos para além do que ele nos mostra. Mas a questão vou começar pela ilha, para fazer aquele momento João Kleber deixar a fofoca melhor para depois. Você falou da ilha, eu estava vendo que ele descobriu essa ilha por acaso quando ele estava filmando um filme em 61, e ele precisava de uma locação, e as locações que ele queria eram muito caras, e indicaram para ele essa ilha. E quando ele chegou na ilha, ele diz que ele se descobriu, e aí tem declaração dele dizendo que eu encontrei a minha casa, eu encontrei o lugar. Tanto que ele, logo depois, ele compra uma casa, monta uma espécie de casa de campo para onde ele ia, sempre que ele não tinha que estar em Estocolmo, lá na capital, ele ficava. Quando ele se aposenta, ele vai de vez para lá, e fica lá até morrer. E ele queria ter ele tentou fazer um estúdio de cinema na ilha. Ele chegou a filmar depois uma versão do Cenas de um Casamento, que era uma peça que ele adaptou para a TV. Mas o estúdio dele não vingou, porque aí eu não sei, aí já é uma primeira fofoca, né, que é a questão que em 76 ele teve uma crise no fisco, que foi denúncia, tipo, o governo sueco ameaçou prendê-lo por evasão de impostos. E ele ele cogitou se exilar nos Estados Unidos, acabou não indo para os Estados Unidos, ficou rodando pela Europa, tanto que em 77 ele vai filmar um dos filmes que foi famoso dele, que é O Ovo da Serpente, na Alemanha, porque ele vai se exilar, digamos que na Alemanha, fugindo dessa questão, que até parece que teve um acordo, mas mesmo com um acordo com o governo sueco, ele se sentiu, de certo modo, rejeitado. Há tempos atrás eu vi um documentário sobre ele que falava disso, até parentes dele comentando que ele se sentiu rejeitado pela Suécia. Então ele só não fez um estúdio de cinema nessa ilha
por causa disso, mas ele voltou, fez outros filmes lá e fez documentários sobre a população da ilha nos anos 70. E, curiosamente, os filmes que ele fez lá foram principalmente filmes com a Liv Ullmann, que está nesse filme, que é a Elizabeth Vogler, que é a atriz, que não fala. A Liv Ullmann, que esse é o primeiro filme que ele faz com ela, que era recentemente a parceira dele, a companheira dele. A partir, acho que é de 65 ou 64, mas um pouco antes. Esse é o primeiro filme que ele faz com ela. E ele faz com ela e com a ex dele, que é a Bibi Anderson, que era a mulher dele anteriormente. Então, é uma sessão em que as duas personagens são a mulher anterior dele e a atual mulher, a nova mulher dele. E que parece, Gustavo, não sei se você me desculpe interromper, que ficam amigas durante uma filmagem, né? E Sim. que, interessantemente, né, isso remetendo também ao persona, o próprio Bergman, olha como é que a pessoa é, a persona é, né? Ele confessa que ele disse, né, um dia vendo uma foto das duas juntas, nossa, como vocês são parecidas. Né? E aí isso aparece nas falas da Alma, né? Nossa, mas nós somos... Eu assisti o seu filme e eu pensei, como nós somos parecidas, né? E o próprio Bergman dá um depoimento a respeito disso, né? Enfim, continua, perdão. Mas é isso que eu brinquei, que é um momento fofoca, né? Porque tem um pouco disso. O primeiro filme que ele vai fazer com a nova companheira dele é colocando ela com a ex dele. E com quem ele sempre teve uma boa relação, inclusive com a própria Liv Ullmann, depois que eles se separaram. Mas tem essa questão, porque diz que ele escreveu o filme, ele diz que ele escreveu o filme pensando já nas duas. Então tem uma coisa aí, né? Quer dizer, possivelmente tem alguma coisa aí de uma autoanálise, talvez, do próprio Bergman em relação às duas, né? Mas eu queria só trazer esse momento fofoca. E parece que, para quem quiser, existe lá nessa ilha até hoje um museu do Bergman, que eu imagino que seja onde ele morava. Então, quem quiser aí para pegar uma passagem para a Suécia. É interessante sobre o centro, né? O Centro Bergman, o que eu sei ainda existe e tal, né? Na ilha, e acho que é na casa mesmo onde ele morava, né? Que ele disse, eu quero viver aqui. Depois dessa relutância toda que você disse, ele foi lá, se apaixonou pela ilha, construiu a casa. Bom, tem quem diga que até que ele viveu com a Liv Ullmann, né? Acho que você falou isso lá. Não, é tanto... Os filmes que ele fez na ilha, antes de ter esse imbróglio do estúdio que ele não conseguiu construir, são justamente da fase que ele estava no relacionamento com a Liv Ullmann. Os outros filmes todos que ele fez na ilha são com ela. Falando de curiosidades nessa questão da ilha, o Centro Bergman mesmo, ele foi dirigido durante um bocado de tempo por uma brasileira, né, que assistiu um filme do Bergman. Quando eu era adolescente, eu esqueci o nome dela, um sobrenome francês, mas ela é uma gaúcha, e ela assistiu o filme do Bergman, né, eu li uma entrevista dela falando que ela assistiu esse filme na adolescência, que mudou completamente a vida dela, que ela não sabia nada, mudou, foi embora para a Suécia, começou a estudar por lá e, enfim, é mais ou menos uma história assim. E acaba que, no fim das contas, ela foi diretora lá do centro durante muito, né, desse museu, esse lugar onde tem, né, acervo, essas coisas na Ilha de Faro durante muito tempo. Não é mais, mas é uma curiosidade, né, para a gente saber. E tem um documentário também feito por uma jornalista sueca, acho que é sueca mesmo, que chama A Ilha de Bergman, e que tem alguns depoimentos do próprio Bergman, inclusive sobre o persona. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, né, ele foi premiado numa mostra aqui no Brasil, inclusive em São Paulo, e como documentário estrangeiro, pelo que eu li, e fica aí também uma coisa que é interessante para a gente poder ver um pouco mais, saber um pouco mais, até ter contato com o personagem. É só puxando as questões aí na ilha, viu, Gustavo? Falando sobre a ilha, enfim. Bom, Guilherme, você quer falar alguma coisa? Pessoal também querendo mandar perguntas, se não quiser falar aqui pessoalmente, quiser escrever no chat, perguntas, impressões, fiquem à vontade.
Oi. Então, fui anotando aqui várias coisas enquanto vocês falavam sobre um monte de questões. Também anotei que nem a Juliana, assim, tipo, tudo junto e ao mesmo tempo não sei onde está nada. Mas então, assim, bom, várias coisas. A primeira, assim, né? A gente tinha feito assim um pouco, digamos assim, um certo desenho curatorial, né? Com esses dois momentos que são praticamente, né, dois filmes anteriores, que são dois filmes em que as relações, digamos assim, né, vão rumo ao desconfinamento, né? Tanto, né, o anjo, né, que, digamos assim, resolve encarnar, quanto a fera, né, que volta a ser um príncipe, né, graças, né, aos encantos e às relações, e aí a gente resolveu, então, depois fazer uma espécie de contraponto disso, né, com dois filmes em que a relação é construída no contexto de um confinamento, né, seja no confinamento explícito, no molde armadilha, né, até no confinamento de hoje, que é menos um confinamento físico e mais assim um confinamento psíquico, né? E aí, assim, tem, óbvio, uma coisa que não estaria na mostra, porque não, acho até que tem uma versão cinematográfica, mas basicamente é uma peça, né? Que é um texto um pouco anterior aos dois filmes, do Sartre, que é traduzido como Entre Quatro Paredes, né? Em que justamente se passa no inferno. E o inferno é composto só por 3 pessoas. E isso é o inferno delas. É que elas são 3 pessoas, elas têm que conviver ali para sempre, naquela sala. E esse é uma espécie de castigo supremo delas, que não há saída e não há outras pessoas, e não há, é só ali os 3, onde aquilo se desenvolve, inclusive nessa peça, né, que tem, né, a fala do Sartre, que muita gente cita, que o inferno são os outros. Aqui, no caso da peça, bem literal, porque realmente o inferno é esse o espaço, né? E acho que de alguma maneira os dois filmes um pouco, né, remetem a essa possibilidade, né? E eles todos vão nesse molde, né, da convivência que passa, né, os dois filmes, né? Tanto física quanto psiquicamente, né? Pela repulsa, pela atração e por uma identificação em níveis em que vão um pouco quase se dissolvendo, né? As duas singularidades ali vão se encaminhando a uma certa mescla, né? A gente viu isso no filme de ontem, assim, né? No movimento que é, digamos assim, mais linear do que no filme de hoje, mas que acontece nos dois, né? A gente vê esses 3 movimentos, eu acho que, óbvio, sem necessariamente chegar nessas intensidades, esses são movimentos que, de alguma maneira, todos nós vivenciamos na pandemia, na medida em que, mesmo não extremados, são sentimentos comuns, especialmente nessa situação de convivência infernal. Então, eu acho que, assim, especificamente falando sobre Persona hoje, eu acho que tem um aspecto interessante também no filme, que a Juliana mencionou, que justamente, né, depois do episódio, né, da carta, o filme tem literalmente um corte, mas um corte literal, né, quase como se queimasse a película, e aí voltam algumas imagens do prólogo, e aí como se o filme recomeçasse, né, quase um segundo ato ali, né, como se o filme recomeçasse. E é ali que eu acho que a gente tem uma certa quebra, né, entre uma narrativa que vai linear e que tem um narrador, né? Notem que o narrador some. Na segunda parte, não há mais uma narração, ou seja, não tem mais uma voz em off que, em alguma medida, está organizando, né, e contando o que está acontecendo. Na segunda parte, também essa voz se desfez, né? E a gente tem ali uma série de cenas cuja lógica não é mais necessariamente cronológica, né? Que aí começam, né, quase uma lógica pulsional, né? Tem a cena ali, uma cena de vampirismo, né? Tem uma série, os rostos se misturam, né? Quase como se ele, né, nos contasse uma história que chega até um ponto de virada. Só que essa virada não é apenas uma virada dentro
da narrativa, mas é uma própria virada na forma de fazer do filme, né? E ali, a partir dali, uma outra forma de narrar e uma outra forma de propor a própria relação cinematográfica. Acho que isso é um aspecto bem, acho que bem interessante para a gente pensar de que digamos assim, essa polissemia do filme ela é bem rigorosamente construída, né? Porque ele vai até um certo ponto te dando informações assim, olha, isso aqui você tem que entender claramente, isso. E aí, de repente, ele começa a jogar uma série de coisas, mas assim, tem um certo método dramatúrgico, né, que atravessa o filme, né? Mesmo que, acho que assim como o Gustavo, nesse momento, o Nelson Rubens colocou aqui, ele possa ter uma série de razões pessoais. Assim, tem uma estruturação nesse sentido, né? Isso também remete ao, digamos assim, aquele que havia sido, antes do Bergman, o grande mestre da dramaturgia sueca, que foi o August Strindberg, que também é um autor que tem textos que também vão desde um realismo psicológico até textos, digamos assim, em que se misturam cenas oníricas, já se encaminhando para um expressionismo ali na virada do século XIX para o século XX, e ele tem justamente um textinho muito curto, né, que a gente, o Gustavo mesmo estava fazendo aqui menção, antes de a gente começar o bate-papo, chamado A Mais Forte, em que é justamente uma peça em um ato com duas atrizes, em que só uma fala e a outra só escuta. Mas óbvio que essa escuta não é uma escuta passiva, como nenhuma escuta de alguém que se... Bom, uma escuta de alguém que se recusa a responder já não é uma escuta passiva, porque isso por si só já é, inclusive, uma das formas mais agressivas de responder alguém com o silêncio, né? Então, certamente, quer dizer, essa peça também, de alguma maneira, é uma retomada desse tema, em termos bem mais complexos e elaborados do que aquela peça em um ato, que é uma peça, digamos assim, muito experimental para o momento no qual ela foi feita, mas que não acredito que tenha todas as dimensões quanto acho que o filme do Bergman vai trazer depois, mas que um pouco já traz essa ideia, né, do silêncio como movimento dramático, né? Quer dizer, a personagem fala e, como a outra não fala, ela é forçada a falar de novo, ela começa a responder e aí tem uma coisa de espelho também, realmente, no sentido como falou o João Batista, tem uma coisa de... Foi o João Batista ou foi a Karina agora? Eu não estou lembrando, desculpa. Foi um de vocês dois que falou que eu realmente misturei todas as anotações, escrevi uma coisa em cima da outra, então eu já estou fundindo também vocês... assim, mas tem essa coisa um pouco, porque essa não resposta vira um certo espelhamento também, né? Dá a sensação de que ela está, né? Porque volta para ela mesma, né? O que ela está respondendo a outra, está respondendo a si, e isso vai levando o filme a esse espaço de indeterminação. E tem um aspecto interessante que eu não sei dizer no meio disso se são todos os cartazes do filme, mas pelo menos todos que eu vi desse filme até hoje, que tem sempre a mesma foto, o mesmo frame do filme, né? Que é justamente o frame em que a Liv Ullmann vem por trás da Bibi Andersson, né? Que é a outra atriz, e é um momento em que as duas olham para a câmera, né? E é um frame curioso, porque quando ele fica totalmente destacado, né, nos cartazes, é um pouco como olha para você, né? Quer dizer, ele joga, né? Devolve, né, para você, quer dizer, é uma imagem que está ali um pouco te encarando, né? Não sei se você consegue botar aí o cartaz. Às vezes é um cartaz que a gente usou em algumas coisas da divulgação também, e aparece o cartaz do filme. Porque é sempre esse, né? É até curioso, porque muitos filmes têm mais de um cartaz, né? Uma estratégia promocional relativamente comum que o filme tenha mais de uma imagem, né? Mas esse filme insiste muito nessa imagem. E eu acho que não é ocasional que essa imagem justamente seja uma imagem na qual elas não olham uma para a outra, ou elas não olham para uma terceira coisa, não, elas olham diretamente para aquele que as está olhando, né? Que é supostamente o espectador do filme. Então, eu queria colocar isso porque eu acho que, em relação à forma como todo do filme, né, tem uma terceira
dimensão possível, que não é apenas entre os dois, mas entre nós e o filme também, né? Esse filme que às tantas a gente começa a discursar sobre o filme, né? E daqui a pouco a gente não sabe mais se está falando sobre o filme, se está falando sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós estamos projetando no filme, ou que o filme está projetando sobre nós. Então, eu acho que ele é muito complexo na construção mesmo dessa relação, né? E nesse sentido, eu acho que ele tem que ser difícil, porque não é só ele que é, nós também somos, né? Então, assim, ele também olha de volta, né? Para nós, nesse sentido, ele, né, reverte o movimento básico do espectador, que é olhar para o filme, né? Que supostamente o espectador é que é o voyeur, né? Ele o que olha, né? Não é o olhado, né? E aí justamente o cartaz faz o contrário disso, né? A forma, o próprio cartaz, a sua maneira, também gosta de queimar a película ali, né? Então, enfim, eu acho que, bom, tem outras coisas aí, tem um monte de mil coisas picotadas aqui, mas em linhas gerais era sobre isso que eu queria falar e dizer que, embora o filme de ontem não tenha essa carga experimental nessa direção, acho que ele é um filme visualmente incrível. Acho que ele é visualmente incrível. Acho que a maneira como ele consegue mostrar aquele deserto, a maneira como as imagens remetem a uma corporeidade no filme, uma estratégia cinematográfica muito diferente da de hoje. É uma forma muito distinta também de filmar não apenas o confinamento enquanto restrição espacial, mas a nova relação com o corpo, né, que está ali dada, né, quando só tem aquele outro corpo no espaço, né, quer dizer, que muda digamos, o regime de atenção para aquele corpo. E acho que isso digamos assim, tem aspectos nesse filme que também merecem a sua própria análise. Inclusive, a comparação que nós poderíamos fazer, né, entre justamente, né, a cena, né, da orgia ali na praia, né, e a cena do filme de ontem, na qual, né, os habitantes ali, né, tentam, né, trocar, né, a possibilidade, né, de uma saída rápida ali dos dois que estão fechados ali naquela casa, né, até a praia, contanto que eles pudessem, que eles, né, transassem ali à vista de todos, né, como eles fazem, né, essa chantagem. Acho que a gente aí também tem um certo contraponto entre a tensão erótica, o olhar do outro, e é justamente nesse momento no qual também aparece uma máscara japonesa, que, enfim, é obviamente, outra tradição cultural no qual as máscaras não têm exatamente o mesmo sentido, e eu não saberia muito bem também dizer exatamente que sentido é esse, porque cultura sobre a qual tem muito pouca informação, mas acho, digamos assim, né, passar dois filmes juntos é sempre uma maneira de traçar linhas entre eles, né? E aí acho que essa é uma linha que, assim, vendo um filme ontem, vendo o outro hoje, é algo que, digamos assim, não estava tão no script original, né, em colocar esses dois filmes juntos, especificamente a relação entre essas duas cenas, mas acaba que essa relação agora me parece interessante também. Enfim, é isso também. Aí já falei aqui um monte de coisas. E aí também, vamos lá, deixo aí a palavra aberta também para quem quiser falar, se a Juliana quiser falar agora, ou se mais alguém quiser fazer mais algum comentário, e a gente já passa depois tudo junto para a Juliana. Não sei aí. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu estava justamente tentando passar esse trechinho que o Guilherme está falando. Vou dar só uma acelerada, uma pulada aqui, para mostrar o momento em que ele toma a decisão e ele tenta forçar a mulher que está com ele a esse movimento, mas em última instância eles acabam não conseguindo, né? Quer dizer, ela resiste a ele e ele também em determinado momento desiste de forçá-la a essa situação. Mas eu achei a comparação bastante interessante, aí quis até mostrar, até porque também mostra um pouco desse visual, né, que o filme trabalha, que é essa coisa de mostrar esse lugar em que eles ficam confinados, que é cercado por um vilarejo, mas que é abaixo, né, em termos do nível
do resto da terra e do vilarejo, né? Então eles estão efetivamente presos ali. Eles só podem sair se as pessoas lançarem a corda ou a escada de cordas, né? Ou uma espécie de elevador manual ali que eles têm, né? E que é a armadilha na qual a gente comentava que esse pesquisador, professor cai, né? Ele vai para esse lugar pesquisar insetos, fica tarde, ele pede um lugar para dormir e aí oferecem, você fica aqui na casa desta moça e tal. E aí depois ele vai descobrir que ela é alguém que é viúva, que perdeu a família, mas que vive ali na comunidade e a única função dela é catar terra e botar terra nos baldes para eles carregarem, e ela vive meio que prisioneira ali, e eles colocam ele para ser um ajudante nesse vilarejo que está... É um vilarejo, aí eu falava essa questão da individualidade do coletivo, né, que é uma discussão que aparece, que é isso, é um vilarejo em que a maior parte da população o vilarejo pequeno, grande parte já mais velha, ninguém quer morar ali, então é um vilarejo em que eles começam a cooptar as pessoas, a criar armadilhas para as pessoas ficarem presas lá e passarem a viver nesse vilarejo, né? E aí você tem esse momento que é isso, lá, que eles estão juntos, e ele pede, eu vou parar aqui o compartilhamento, mas enfim, toda a questão é que ele pede para a comunidade que liberem ele, pelo menos para ele poder ir e passear, e ver o mar, e sair minimamente do confinamento. E a comunidade entende como uma decisão, assim, então tá bom, se você quer fazer isso, então para provar, digamos, a sua lealdade para a comunidade, para provar que você está aqui, a gente quer que você e a sua nova esposa, né, com quem a gente te forçou a ficar aí, que vocês transem à vista de todos. Que vocês copulem à vista de todos, né? E aí acho que aí tem outras questões, né? Porque tem essa perda total da vontade do indivíduo, né, diante do coletivo, e há também esse desejo desse coletivo que quer fazer essa comunidade prosperar. Então, assim, a gente quer garantias de que vocês estão tentando ter um filho, uma filha, porque, no fundo, o que a gente quer é isso, a gente quer casais, a gente quer dar um jeito para que essa vila, esse vilarejo continue. E muitas das conversas deles são nesse sentido, né? Ela própria fala para ele de outras pessoas já foram também cooptadas e estão ali na vila. E aí, nesse caso, é uma outra relação, né, desse homem que ele vai aos poucos internalizando algumas questões daquela lógica e de coisas que não faziam sentido para ele da vida nesse vilarejo, nessa vida que a princípio parecia banal e sem sentido, e ao ponto em que ele vai também se transformando em alguém que, como eu já dei aqui um spoiler lá no final, quer dizer, quando ele tem a oportunidade de fugir, ele não quer fugir porque ele descobriu ali, sabe, afazeres e coisas para fazer que ele mesmo fala, né? Uma voz em off ali, enquanto ele observa uma criança ali ao longe, né? E assim, eu quero ter para quem contar o que eu estou fazendo aqui, né? E quem mais para contar, senão as pessoas desse vilarejo, porque quem está em Tóquio, quem está na grande cidade, não vai achar que o que eu estou fazendo aqui tem menor importância. Quer dizer, ele começa também a querer valorizar, inclusive, a própria relação com o lugar. Mas é uma questão ambígua o tempo inteiro, né? Quando a Karina até chamou a atenção desse milhão, é uma questão ambígua o tempo inteiro porque ela parte de uma violência desse vilarejo para com ele, né? Quer dizer, a qual ele também tenta responder em alguns momentos com violência. Então, essa própria cena dele com essa mulher, quer dizer, é uma relação muito ambígua, porque ela faz parte da armadilha que o atraiu para ali. Mas, ao mesmo tempo, com o passar dos dias e dos meses, eles vão se afeiçoando um ao outro. E talvez seja justamente no momento em que eles estão se sentindo próximos que há essa tentativa de imposição do coletivo. Que aí vocês viram a cena, né? Quer dizer, que mais uma vez há uma violência que é colocada ante esses indivíduos ali e ele cede,
há essa tentativa de violência, em algum momento isso não funciona, mas é o tempo inteiro um certo jogo, né? Inclusive um jogo de poder entre eles, né? Entre ele e a mulher, entre eles dois e o vilarejo, entre o vilarejo e ela. Logo, acho que num dos primeiros momentos ele comenta, né? Ela fala alguma coisa, eles falam alguma coisa do alto, assim, sabe? Não sei o que do seu ajudante. O que eles estão querendo dizer com isso? Não, nada, não se preocupa. E depois ele vai entender que ele foi colocado ali para ser um ajudante, né? E não só para passar a noite. Enfim, dando uma passada aqui pelo chat, né? O Francisco tinha brincado da fofoca, que não é fofoca nada. Né? Ok. Assistir novamente, lembrando da fofoca será outra coisa. A Juliana falou da afirmação, eu imagino que seja do Sartre, lá do Inferno São os Outros, uma das afirmações mais verdadeiras que já li. Disse que custou lembrar quem era o Nelson Rubens, eu imagino que agora tenha lembrado. A Janaí... Janaí ou Janai? Janaí falou do olhar do cartaz, né, que realmente é bárbaro. O Francisco também falou, nesses cartazes, ou passagem, elas são projetadas como bem parecidas, e depois não, depois nem tanto. O filme acho que joga muito com isso, né? Tem momentos em que elas parecem, eles colocam elas mais parecidas, tem momentos que eles ressaltam um pouco as diferenças, né? Enfim, alguém quer falar? Vai lá, Guilherme, não, que eu já estou falando. Não, exatamente, na verdade, desculpa, eu só queria que eu fiz uma afirmação um pouco exagerada, dizendo que esse era, assim, o único cartaz do filme, e, assim, existe um outro cartaz que existe em várias vezes ele que aparece, não esse outro, mas ele é um cartaz esse que deixa ainda mais forte essa relação entre as duas. Eu mandei agora para você aí, Gustavo, se você puder projetar também, acho que vale a pena. Deixa eu ver, é o do quebra-cabeça? E aí você, sei lá, e aí acho que a gente pode ver isso e a gente passa aí de novo a palavra para a Juliana. Deixa eu só projetar ele aqui. É verdade, eu não lembrava desse cartaz, mas eu já vi também em alguns momentos. E acho que é Cadê? Vocês conseguem ver aí? Aí a gente tem novamente, né? Aí ainda mais a coisa de que uma se completa com a outra, possivelmente. E ainda assim com um olhar para o espectador, né? Sim. O desenho tem as duas, né? Tem os dois. É a mesma imagem, é o mesmo momento, né? Não digo exatamente a mesma imagem no sentido de ser o mesmo frame, mas é o mesmo momento. É o momento em que elas estão ali olhando para o espelho, só que aqui com esse jogo de um quebra-cabeça por cima, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Olha lá. Conseguem... Sim, como a Janaí falou agora, exatamente. É um outro trabalho a partir da mesma imagem. Então, de certo modo, você estava certo, Guilherme. É a mesma imagem que é usada. Sim. Só que com trabalhado... Quase. É isso, Janaí. Boa noite ao Thiago aí conosco. Salve, galera. Ele aqui como debatedor. Boa noite. Olha aí, Thiago, beleza? Tudo bem, tranquilo. Parabéns a todos os envolvidos, como a gente tem ouvido essa expressão muito aí pelo Brasil adentro. E, enfim, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? A alma é grandiosa, né, nesse caso. No paroxismo, eu acho que Persona lança exatamente esse desafio que é o mistério da arte também, né? Perante a realidade, né? Quer dizer, como a arte deve se portar diante do horror da existência, né? Da tragédia que é a história, né? Como se portar a arte perante ali o monge que se autoimola, né? Lá em Saigon, ou a criança judia, né? O menino judio ali retirado do gueto, né? Pelas SS e tal. O que ela deve fazer? Ficar em silêncio, né?
como enfim, a Frau ou a Fraulein, né? A Fräulein Vogler, né? Não se sabe também, é outra pergunta interessante, né? E ou se manifestar, né? Ou dizer a que veio, né? Quer dizer, será que deve cair nessa maldição do Wittgenstein, né? Sobre aquilo que a gente não pode falar, a gente deve calar, ou, né? Quer dizer, o repto é o oposto, né? Se manifestar, intervir na realidade, enfim, expor, né? Quer dizer, expor a dura, absurda existência que a gente vive. É só essa breve intervenção aí, tá bom? Um abraço, obrigado mais uma vez e parabéns. Obrigado, Thiago. E acho que essa sua lembrança é muito boa, porque a gente já teve aqui em outras discussões, né, falando sobre a metalinguagem, né, essa relação do cinema dentro do cinema, e ele joga muito com isso, né? Então, quando você lembra desse choque dela, né, vendo essas imagens do monge se autoimolando, de violência, e o próprio contraponto da criança diante de imagens que são projetadas, né? Então, agradeço bastante pela contribuição. E aí a Janaí lembrou aqui, né, algo que o Guilherme comentava antes da exibição do filme, né, que é do título em português, que não contribui nada, né, do título brasileiro, que na época foi colocado Quando Duas Mulheres Pecam, que, além de tudo, é um título desinformativo, porque o que ele quer dizer com isso, né? E acho que mostra, talvez, até um pouco de um olhar da época, né? Que é essa questão as duas mulheres ali, de um olhar tendencioso para o que seria esse lugar em que as duas personas estão ali, né? E aí, nesse sentido, acho que o título em português de Portugal ainda, pelo menos, ele é mais honesto, que eles traduziram persona como máscara, né? Então foi uma tradução até mais literal nesse sentido. Mas acho curioso como assim, a gente preferiu utilizar o título original, porque acho que o título original já diz pra gente o que deveria dizer, talvez até mais até do que essas tentativas de tradução, especialmente quando duas mulheres pecam, que aí eu acho terrível. É um título, Quando Duas Mulheres Pecam, é um título de porno chanchada, né? Na verdade, ele claramente é uma apelação. Não estou exagerando, é literalmente do porno chanchada. O pior é que eu estou imaginando agora, desculpa te cortar, eu estou imaginando agora alguém indo no cinema assistir achando que era uma porno chanchada. Mas eu tenho certeza que foi feito para isso, para criar esse tipo de apelo, não tenho dúvida nenhuma. Até porque, assim, se tem uma noção estranha a esse filme, é a noção de pecado. A noção de pecado não aparece em momento nenhum. Não tem nenhum, esse filme não tem nenhuma dimensão de culpa religiosa. Não vejo, assim, em nenhum aspecto dele. Acho que, assim, ele pode... É aquela questão. O filme, como muitas obras, pode ser polissêmico, mas o fato de ele ser polissêmico, dele ser complexo, não significa que qualquer interpretação é viável. Eu realmente acho que esse é um filme para o qual qualquer interpretação religiosa seria estranha, mas eu tenho certeza que não foi isso que a pessoa que traduziu isso queria. A pessoa que traduziu isso quis foi tentar fazer uma porno chanchada em torno do título, né? Várias vezes a gente comenta aqui, e a gente tentou usar em todos os outros filmes a tradução mais habitual para o português, para as pessoas poderem procurar com facilidade. Mesmo quando você bota Mulher de Areia no Google, venha a novela Mulheres de Areia, mesmo assim a gente preferiu usar o título habitual, entendeu? Mesmo que nem sempre seja tão fácil assim de encontrar o filme. Mas nesse caso não dava, até porque, além de tudo, a gente tem que considerar que o próprio título persona, que me conste, não é uma palavra também habitual, e sequer sei se é uma palavra exatamente pertencente ao sueco ou se a própria referência do Bergman já não é diretamente ao latim. Não sei se essa palavra existe ou não em sueco. Mas, de toda forma, supondo que é também este título uma citação de um outro idioma, seria muito estranho traduzi-lo, né? Mas vai lá que, pelo menos, a tradução por máscara é uma tradução possível de persona, né? Então, sem dúvida melhor.
Bom, vou passar até a palavra de volta para a Juliana, se ela Encerrar, quiser comentar. verdade, Ah, não, fale aí, João, fale aí. é coisa rápida. O Brasil sempre teve problemas de tradução de títulos de filme. Na década de 80, eu acho, a Assembleia, eu não sei se foi o Congresso Nacional ou a Assembleia de São Paulo, baixou uma lei de que era proibido você mudar muito o título, né? Mas foi mais uma lei que não funcionou, né? Eu estava até tentando lembrar, tem um filme do Costa Gravas, que eu não consegui lembrar aqui o título, que o título original era Caixinha de Música, né? Só que botaram um título que não tem nada a ver com o filme, e o filme é em cima de uma caixinha de música, né? Que é daquela menina que o pai dela era um nazista, tal, e ela é advogada e ela defende o pai, e no final ela recebe uma caixa de música, e dentro da caixa de música tem as fotos do pai dela João, comandando. o filme em português se chama Muito Mais Que um Crime. Isso! E o nome do título é Caixinha de Música, né? Então Em inglês é Music Box, Caixa de Música. Tem vários filmes, títulos, que o título já é que o autor e o diretor coloca, é baseado na obra, ele tem o seu interesse. Agora, quando chega aqui, as empresas que distribuíam o filme achavam que tinham que colocar título para que o brasileiro entendesse. Entendendo? Não era que a questão de pornô chanchada, até porque nem existia pornô chanchada na época desse filme. A pornô chanchada é da década de 70. Né? Assim, botar persona, ninguém saberia o que significava. Isso só ia para o cinema intelectual. Então, vamos botar quando as mulheres pecam, todo mundo vai ver para ver se tem um sexo. Né? Que é a grande atração que eu falo no Cineclube, né? A nossa grande qualidade é o sexo. O Brasil trabalha muito essa questão do sexo pelo bem ou pelo mal, né? Embora ele continue sendo um tabu, né? Mas nós aqui não existe pecado lá debaixo do Equador. Nós somos um país que a gente chama Jesus de menininho e brincamos com o diabo, né? Então vale tudo aqui, né? Aí só uma coisinha, Juliana, que na hora que você estava falando da interpretação, eu me lembrei que tem o Weber coloca essa frase, mas eu li com o Salins, né? A interpretação ela é individual e por isso ela varia, né? Então você não pode trabalhar com interpretação pensando assim, não, eu estou fazendo uma interpretação e todo mundo vai ficar com a minha interpretação. Não, cada um vai ficar com a interpretação que ela vai ter da coisa que ela está analisando ou verificando ou vendo, né? E eu achei eu gostei, né? Do esquema. Vamos ver se o duro é que vocês marcaram no mesmo dia que a gente tem o Cineclube. Mas quando o Cineclube acabar mais cedo, eu vou entrar aqui. Gostei. Bom, mas a nossa já está quase acabando. Eu que tenho que... A gente vai ter, até aproveitar a deixa do João para dizer que a gente vai ter mais um debate desses no domingo, né? Amanhã a gente vai para a dupla dos filmes, inclusive os filmes mais recentes, né? Que a gente vai passar, que são na lógica, aí nesse caminho que o Guilherme comentava lá, né? Quer dizer, a gente foi tentando traçar ali uma relação de confinamentos possíveis, né? De relação com o confinamento. Então, a gente estava na dupla anterior de filmes nessa questão de figuras que estão fora da humanidade, né? Quer dizer, estão querendo se juntar, né? Sair desse confinamento astral, desumano. Aqui são figuras que são confinadas, que a gente estava tratando, e a dupla final que a gente chamou de Fazendo Cinema Apesar do Confinamento.
que a gente vai passar o Cortinas Fechadas amanhã, do Jafar Panahi, que é um diretor iraniano, e esse filme é um filme feito por ele em confinamento, falando sobre esse confinamento, né? Por isso o nome, Cortinas Fechadas, e o último filme que vai ser O Irmãos Lobo, que é sobre um grupo de irmãos que são criados, né? Eles foram criados pela família em confinamento e a única relação que eles têm com a sociedade à sua volta é pelos filmes que eles veem, né? Então, há toda uma relação, uma construção de convívio deles que envolvem esses filmes, que eles mesmos resolvem refilmar, né? Então, é um documentário sobre esses irmãos, e vai ter no domingo um bate-papo com o Sérgio Soares, que é professor da UFT também do curso de jornalismo e que tem uma pesquisa sobre cinema, né? Que é um pesquisador de cinema, para a gente discutir aí essas possibilidades, inclusive dessas figuras fazendo obras que lidam sobre o confinamento no confinamento, né? Em situações de confinamento, né? Nesses dois casos. Então já fica o convite. Mas voltando aqui, a gente não precisa encerrar agora, a gente ainda tem... Quer dizer, já está... Eu entendo que vai ficando tarde, mas eu ainda queria comentar aqui, né? O pessoal está brincando, estão brincando aqui no chat sobre essa questão dos títulos. O Francisco lembrou, e eu estou lembrando até dessa imagem, né? Que você falou, de fato, não tem uma questão de pecado ali, mas tem um momento de uma cruz pregando na mão ali, como se fosse a cruz de Cristo. Não sei se você quer comentar, Guilherme, desse momento. Não, eu acho que sim, o Francisco tem toda a razão. Eu não tinha lembrado dessa imagem, que sim, obviamente, essa é uma imagem que remete à crucificação, mas ainda assim eu teria dificuldade de construir uma interpretação religiosa plena sobre o filme. Me parece que essa imagem aparece mais ali no contexto, também parece mais de desenho animado. Acho que é um pouco Bergman fazendo assim, né, esse leque de quase que imagens que vão se misturando, né, óbvio, hoje em dia muito mais ainda do que dos anos 60, mas que vão um pouco se misturando e se acumulando, né, com uma espécie de prólogo antes de propriamente começar a obra. Mas você tem razão que essa é uma imagem claramente de referência religiosa, mas não acho que ela acho assim como... inteiro, mas enfim, é uma interpretação também. Então, mas assim como o monge, né? O monge se autoimolando também não quer dizer que o filme seja um filme tenha uma grande crítica que parta do budismo. A própria Karina falou que ela vê algumas coisas ali que a fizeram lembrar. Mas isso não quer dizer que o filme tenha isso como um dos motes principais, né? Acho que um pouco a questão que eu concordo com o que você colocava, Guilherme, é nesse sentido. Mas, de tudo isso, eu queria fazer só um comentário breve, porque a gente falou desses títulos de filme, eu lembrei de um caso que foi o contrário, né? Que eu estava na sala de cinema e que talvez um adendo desses ao título tivesse evitado que um grupo de jovens entrasse e saísse xingando depois dos primeiros 20 minutos, que foi o filme do Polanski, que é recente, que chama O Escritor Fantasma. E aí foi uma tradução literal, né? Porque o filme é Ghostwriter, que é da ideia do escritor que escreve no nome de outra pessoa, né? Por isso é um escritor fantasma. O filme é sobre o cara que vai escrever o livro do primeiro-ministro lá da Inglaterra e que vai sair no nome do primeiro-ministro. Então ele é um escritor fantasma, um ghostwriter. E um grupo de adolescentes estavam no cinema e depois dos primeiros 15, 20 minutos saiu xingando porque eles tinham entrado claramente achando que ia ser um filme de terror. E não era um filme de terror. Apesar de ter muito suspense, não tinha nada de terror. E eles estavam achando que iam ver, provavelmente, sei lá, um fantasma de um escritor, assim, sabe? Ia aparecer um Shakespeare fantasmagórico ali, né? E não apareceu. Então, talvez esse filme tivesse precisado de um adendo. Mas... É a morte do autor. É a morte do autor. Mas eu queria, não sei se o Guilherme quer falar alguma coisa, que eu queria depois passar para a Juliana. Não, acho que a gente... Vamos passar para a Juliana. Né? Não, e até nesse sentido, acho que resgatando um pouco, que a gente foi dando saltos aqui na conversa, inclusive essa questão dos nomes, mas não sei se você quer comentar alguma coisa também daquilo que o Thiago falava, né? Dessa relação do filme como uma resposta da arte à relação com o mundo, né? À sua volta.
de novo, são as possibilidades que o Persona traz para a gente, né? Eu não sei, às vezes eu fiquei, em certos momentos, em certas vezes que eu assisti, eu fiquei pensando até também no silêncio da Elizabeth como uma forma de protesto, né? Diante desse mundo todo, né? Que choca ela, mas que ela não para de olhar, né? Como na cena do monge que a gente falou ainda há pouco, né? Enfim, Depois ela escreve uma carta de repúdio. não é? Enfim, mas eu não sei, eu acho que tem várias possibilidades. Eu poderia ficar com vocês pelo menos uns 4 anos na tese conversando sobre esse filme e acho que não ia dar conta de terminar. Mostrar para vocês o tanto de papel que eu anotei. Eu vou mandar para vocês depois as listas, a lista com as perguntas que eu anotei aqui. Né? E eu tô aqui igual a Dona Irã Barbosa, né? Eu tinha muita coisa para contar, mas vou deixar para uma outra ocasião, porque não dá, hoje só não dá, né? Enfim. A Janei tá falando, vamos assistir novamente. Acho que ela vai precisar, assim. Bom, pessoal, se vocês tiverem ainda perguntas, vocês viram que a Juliana está anotando qualquer coisa. Depois a gente faz uma sessão só de perguntas que podem surgir a partir das vezes que a gente assiste o Persona. Muito bom. O pessoal tá gostando aqui. A Janei falou de assistir novamente, né? O Francisco falou bom demais, concordo, boa noite. Acho que ele já tá pegando a malinha entrando no ônibus, né? Para ir embora, né? Tá a alma ali indo embora. Enfim, acho que podemos nos encaminhar para os finalmente. Acho que estamos aqui batendo o recorde do debate hoje. Se alguém quiser, como é que é aquele da Dole 1, Dole 2, Dole 3, né? O Morfeu chamando a Janai. Tá certo. Juliana, quer ainda comentar mais alguma coisa? Agradecer mesmo, gente. Muito obrigada. Obrigada por vocês terem ficado até essa hora, né, com a discussão, para ver como é que o filme, né, depois da estranheza inicial, como ele é importante, como ele é bom, né? Até que horas nós estamos aqui discutindo. E como eu disse, né, tem a papelada ali, vou mandar para vocês. Muito obrigado, Guilherme, obrigada, Gustavo, né? Que haja outras oportunidades da gente ter essas discussões que são tão interessantes como são divertidas também, né? Se eu não me divirto, não vale, né? Inclusive, contar a história rapidinho aqui para vocês hoje, desse filme de hoje. Teve gente que foi até lá no Cine Cultura assistir a nossa conversa hoje, que não entendeu o que era na internet. Para ver o tanto que esse filme... Eu espero que a conexão esteja boa lá da internet, que a pessoa tenha conseguido entrar para ver. Não, assim, até dizendo que a gente, quando teve que bater o martelo sobre a mostra, né, a gente achou, acho que isso é sempre bom de reforçar, ainda era muito perigoso, né, bater o martelo de que a gente ia poder ter uma retomada presencial. Acaba que a gente tem, sim, salas abrindo, e talvez até, se a gente tivesse essa total certeza, tivéssemos feito uma mostra presencial. Só que, na época, né, já conversamos sobre isso, eu e o Guilherme, que fazer uma mostra que está discutindo essa relação e possivelmente colocar em risco pessoas que estão no confinamento em relação à pandemia, a gente não quis correr esse risco. E isso até, já comentei isso de outra vez, que explica por que a gente escolheu usar esse formato, pelo Simpla e com o Zoom, porque pelo Google Meet, eu não sei o João que tem feito também a questão do Cineclube, o que a gente percebeu é que a estabilidade da transmissão do filme pelo Zoom é muito maior. E, enfim, já estou aqui me alongando. Guilherme, não sei se você quer falar alguma coisa, talvez só dar uma despedida, um agradecimento à nossa equipe, né? Não, queria agradecer todo mundo que participou nesse debate aqui, animado hoje,
dizer que o João tem razão de que realmente a pornochanchada é dos anos 70. Minha única dúvida que fica é quando o filme estreou no Brasil, porque é possível também que esse filme não tenha chegado tão rápido no Brasil e ele ainda deve ter passado por umas camadas aí de censura. Não acho inviável. Talvez só tenha chegado no Brasil uns anos depois. Não sei. Realmente não sei. Isso é um assunto aí para pesquisar. E, bom, mas assim, independente desse ponto, é isso aí. Muito obrigado, então, a todo mundo que está aqui, e em especial, óbvio, Juliana Santana, nossa convidada hoje, que foi quem deu aqui o início, né, o ponto de partida dessa conversa, e que ainda tem várias folhas aí para que a gente possa prossegui-la nos próximos dias. E aí, então, também só para agradecer aqui, né, a nossa ficha técnica, a Letícia Neves, nossa designer, a Luarna Abreu, que faz a social media, a Yasmin Sobral, que é a nossa assessora de imprensa, e a Baina Ferreira, que fez as ilustrações do projeto. Então, é isso. E já, meu tchau. Então, gente, é isso. Boa noite e até breve. Não, gente, boa noite, obrigada.